aí, João? Tá bom? Tô bem. Faz tempo, né, que a gente não grava um Não, mas o podcast. pessoal vai fazer o quê? Não, mas vai fazer tempo também. Então, não, mas não postamos o primeiro ainda, né? Mas pro vai pessoal- postar, fica de olho, vai postar. É, viu? então, mas o pessoal vai estar corriqueiro. Mas agora iniciamos aí o primeiro episódio com ele, o professor mais polêmico do EPD. Não só da EPD, não só da EPD. Pessoal, eu tô aqui guardada as cerimônias, não é porque eu tô na frente dele, mas já falei pra ele por mensagem, a gente conversava bastante, conversa bastante. Existem professores na vida da gente que marcam assim, né? E eu acho que eu não tenho sobre dúvidas que você, professor, foi um professor que marcou minha vida, então estou aproveitando também a oportunidade para te dizer isso do fundo do meu coração, porque tem pessoas que te tiram da zona de conforto e mostram que você pode ser mais do que você espera ser, que você acha que é, na verdade, né? Então hoje o papo É com ele. é com ele, Thiago Pellegrini. É isso. Seja bem-vindo. Professor, obrigado Conexão pelo Universitária. convite. Imagina. Estou à disposição. Professor, eu queria começar. Hoje você quer começar fazendo pergunta? Não, começa a ser todo apaixonado, só falta um de casamento. Olha. Começa. A minha namorada tem ciúmes do Pellegrini. Viu? Quando a gente falar, como é que veio a tua vontade de fazer direito? Você veio da tua família de advogado? Você tem uma pessoa próxima de advogado? De onde veio esse start? Meu pai fez direito, né? Ele se formou na década de 80, mas incrivelmente não foi uma influência direta dele. Na verdade, foi automático mesmo. Desde ensino fundamental, ensino médio, eu tinha duas vontades, né? Direito era algo que eu tinha como objetivo, mas eu gostava muito de história. Muito, muito. Então a ideia inicial era fazer faculdade de história. A ideia inicial não era fazer direito. Era fazer o direito depois, mais velho, mais maduro. Né? Saindo da faculdade com 17, 18 anos, saindo do ensino médio com 17, 18 anos, na minha época colegial, na época de vocês, ensino Eu médio. peguei uma época, mas eu fazia parte. Minha irmã fazia, eu não. Sim. Quando eu cheguei, já era ensino médio. E aí, então, a ideia era fazer vestibular para História. Mas, no dia da inscrição, eu mudei de rumo. Falei, não, eu vou tentar Direito É mesmo. do dia da inscrição. No dia. Tava com a caneta na mão para fazer a Caneta na inscrição. mão para fazer a inscrição. Era FUVEST, Unesp, Mackenzie, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Aí, falei, bom, a ideia era a inscrição para a FUVEST e para a Unesp nos cursos de História. No dia, o primeiro vestibular que foi aberto foi o da FUVEST. Eu fui me inscrever para Direito. É muito parecido com a história do meu pai. Meu pai saiu da polícia, minha mãe falou assim, não, você vai fazer faculdade. Meu pai falou, que faculdade? Porque... Não, você vai fazer direito. Porque era o sonho da minha mãe fazer direito. O sonho da minha mãe. Transfere. Então ela falou, a gente faz junto, que aí a gente se incentiva, vai estudando e tal. Sim. Chegou lá na hora, meu pai passou, minha mãe não. Olha que bizarrice, a história de vocês dois me completa, porque eu tinha vontade de fazer história, fui pra polícia e fiz direito. Então tá legal, hein? Tá tudo organizado, tudo E organizado. como foi a questão da prova? Tipo assim, foi confiante, sabendo que, vai dar pra beliscar alguma coisa boa aqui, uma faculdade boa? Na verdade, assim, dos 4 vestibulares que eu prestei ali, eu passei em 3. Né? Passei na Unesp, passei no Mackenzie, passei na São Bernardo, fui para a segunda fase da FUVEST, mas não passei na segunda fase. A ideia era entrar na Largo de São Francisco, acabou não dando, eu entrei nas outras, a ideia então passou a ser franca, ir para a Unesp, mas aí, fazendo as contas, São Bernardo era mais próximo, os gastos iam ser menores, a opção foi essa. Mas o seu pai exerceu a profissão de advogado? Sim, ele advogou até meados da década de 90, aí então ele muda totalmente o circuito, vai para Natal, no Rio Grande do Norte, abre um bar, que é o sonho do João. O sonho do João abriu um bar. Abre um bar e fica lá por alguns anos. E eu, Legal. E aqui? Sozinho ou o resto da família tá minha aqui? mãe,
Meus Legal. pais já eram divorciados já há bastante tempo. Então, fiquei por aqui em São Paulo e continuei os estudos, tocando a vida aqui, mas meu pai vinha com frequência, enfim. E aí, então, um belo dia, ele resolve retornar. Retorna e aí envereda para o estudo de concurso público. Legal. Hoje ele é auditor fiscal lá no município de Campinas, né? Já está há muitos anos na carreira, já deve ter Então vai dar concurso. 20 e poucos anos, excelente, excelente. Trabalha com ISS municipal, gosta muito. Cara, teu pai foi de bar para auditor fiscal. Pois é, Mas acho que o Ah, pai vida- não, não, o pai me deu, igual eu iria fazer. pois é. Poxa Pois vida. é. E não se arrepende, gosta muito do que faz e é muito bom. E, não, isso é muito bom, né? Tipo, quando você encontra aquilo que você gosta de fazer. E é um tributarista de mão cheia. E como foi o Pellegrini na faculdade? Era um rapaz tipo, muito focado ou também tinha um momento de descontração, de curtir, Então, festa de faculdade? o Pellegrini na faculdade, até o terceiro ano de faculdade, na minha época era anual, não era semestral, não era semestral, como hoje é, né? O Pellegrini até o terceiro ano de faculdade não era um exemplo para nada. O Pellegrini até o terceiro ano de faculdade era alguém que ia bem, né? Nunca ficou de dependência, enfim, mas não era um cara muito Sim, focado. Não. Eu estudava o que eu precisava estudar, né? E era o suficiente. Isso até o terceiro ano. No quarto ano as coisas começam a se alterar, porque ali eu já tinha mais ou menos planejado um percurso de carreira, que é algo que eu não tinha até então. Aí no quarto ano eu falei, não, para que eu alcance os objetivos que eu pretendo, eu vou ter que focalizar muito mais e melhor do que o que eu estava fazendo antes. Aí veio um concurso, um processo seletivo, na verdade, interno, como a São Bernardo é uma instituição pública, nós tínhamos a procuradoria interna da instituição e um órgão que nós chamávamos de escritório escola. Você podia estagiar nele, mas desde que você prestasse o processo seletivo e fosse aprovado. Eu prestei esse processo seletivo, fui aprovado, comecei a fazer o estágio no quarto ano de faculdade, logo no começo do quarto ano. O processo seletivo se deu no final do terceiro, aí no quarto eu já estava estagiando. Primeiro num posto avançado da faculdade, no Poupatempo de São Bernardo do Campo. Legal. Então foi uma experiência assim fantástica, por quê? Porque eu atendi absolutamente tudo que vocês possam imaginar na vida de vocês, do direito penal ao direito ambiental, ao direito civil, a trambique, a qualquer coisa possível e imaginável que chegava lá, porque eram pessoas que tinham dúvidas ou tinham algum problema, precisavam de uma consulta, não tinham dinheiro para pagar. E aí então, nós na assistência jurídica gratuita fazíamos isso. Foi uma experiência assim fantástica. E aí depois vou para o escritório escola, aí focando em direito de família e em direito penal. Aí é que a coisa começa a ganhar um corpo mais para a construção do Tiago, especificamente, no início pelo menos, advogado. Antes era aquela formação mais generalista, de um consulente que vai tentar ajudar as pessoas. Depois não, depois é o cara que começa a se profissionalizar, começa a entender o que é peticionar de forma qualitativa. E não quantitativa, que é Exato. você trabalhar. Que são os professores ali, né? A gente criando teses e buscando um serviço mais afinado. Você vai fazer? Não? Professor, você falou. Não vou falar de professor. Agora é parceiro. Pode chamar Vou falar de Tiago. Pellegrini, Doutor, se doutor. quiser. Não, Professor. não. Professor Tiago.
Esse objetivo que você teve no 4º ano da faculdade, que você disse que você teve que já filtrar suas energias para aquilo, seria já pensando em uma carreira de professor ou concurso público? Não. A docência foi, ao mesmo tempo que um acidente e uma consequência. Na verdade, o foco era a magistratura, e especificamente a magistratura federal. Era uma carreira que me encantava, eu tinha vontade de prestar. E comecei de forma ainda muito tímida, a enveredar os estudos, os caminhos para isso. 4º ano de faculdade. 4º, 5º ano de faculdade, me formo, final de 2004. E aí vou fazer o curso preparatório, na época para carreiras jurídicas, presencial na Avenida Paulista. Hoje nem existe mais esse curso, que era o extinto CPC Marcato. Isso em 2005. Então, residindo em Santo André, no ABC Paulista, pegava o fretado de manhãzinha, bem cedo. Tô falando, que vida de cachorro, mano. É aqueles vídeos no Instagram que é minha mãe falando como que ela ia estudar. Pausa, bote. E pegava o fretado de manhãzinha, ia para Paulista, descia, ia para o Marcato, assistia a aula das 7h30 da manhã, se não me engano, até 12h30, 1h da tarde. Aí voltava, almoço, descansa uns minutos e trabalho. Não, estudo. Estudo? 2005 foi inicialmente focado para estudar. E aí estudo. Só que grana nunca foi algo que sobrou ali. Né? Então, em 2005, ainda que eu tivesse o apoio, né, do meu pai, do meu avô, Sempre é um aperto, né? Conquista. é uma coisa assim mais complexa, e eu falei, não, eu preciso também, para e passo a isso, começar a advogar, porque afinal de contas eu já era advogado, já tinha sido aprovado o exame de ordem, prestei o meu primeiro, passei, fui. E pra você, foi tranquilo a prova? Foi. Dizem muito que a prova mais difícil em si é a trabalhista. Dizem que é a que mais trava na segunda fase. E dizem que a tributário, mano, passa tranquilinho, de boa, 0 bala. Então, na época que eu prestei, trabalhista, penal, tributário, eram aquelas que geralmente os professores da graduação recomendavam, porque é menos peça. Civil, só se você passasse muito, ou fosse um psicopata, enfim, um sociopata. O trabalhista também acho que você tem que ser sociopata, muita paciência. Pra gostar disso aí é difícil. É o nosso amigo Pedro Benato. O Benato tá convidado. Tá convidado, mas ó, você corta essa parte que eu falei que é psicopata. Não corte, pode deixar. Mas eu acredito que o Pedro não tenha feito o exame da... Eu também não sei, né? Eu acho que fez. Será? Eu acho que Ele fez. sempre foi bem, eu acho né? que fez. Não, Ele mas sempre não gostou dá, dessa essa verdade. Gostou. Mas enfim. E eu então prestei em tributário. Prestei em tributário, porque eu tinha meio que um suporte do meu pai. Meu pai sempre foi um tributarista de mão cheia, então eu tive esse suporte de orientação para. Né? Tinha literatura à vontade para que eu pudesse estudar, enfim. Então aproveitei esse gancho e fui. Prestei, passei, mas não comecei a advogar logo de cara. Alguns meses depois, lá para provavelmente entre agosto e setembro de 2005, eu começo a advogar. Mas aí você pegava tudo também, né? Ou você já tinha Tudo segmentado, tipo, a área? Tudo que aparecia, um monte de coisa. E a gente se inscrevia nessa época muito no convênio. Na época ainda não tinha a defensoria bem montada, estruturada. Ainda, diga-se de Ainda passagem, tem. não é? Tem um problema sério com a defensoria paulista, está muito melhor do que naquela época, enfim.
enfim. Mas para que vocês tenham uma ideia, a Defensoria começa realmente a ganhar corpo a partir de 2006 no estado de São Paulo. Né? E nós estávamos ainda em 2005. Então o convênio era com a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, que fazia assistência jurídica da população carente na época, no convênio com a OAB. E eu me inscrevi nesse convênio. Então vinha casos e foi um aprendizado muito grande também, porque você pega de casos simples, como ações de divórcio consensual, alimentos consensuais, enfim, até causas altamente complexas. Né? Então você fazia o treinamento para Tribunal do Júri da OAB, por exemplo, e ia fazer júri. Eu fiz júri também. Fez júri assim, de peito aberto assim, sem nenhuma experiência, sem começando nada. na raça. É que se você não começa, Estudando, indo assistir outros júris, enfim, tinha um advogado muito bom de júri em Santo André, já é falecido já. E então eu acompanhava, inclusive fui professor da esposa dele, legal. pra vocês terem uma ideia, que foi fazer o curso de Direito depois, mais tarde. Então aprendi muito ali. Né? E já dava aula. Comecei a Sempre gostou de dar aula? Sempre, mas foi um acidente. Foi um total acidente, porque eu fui orientado no trabalho de conclusão de curso da graduação pela professora Carmela Deolizola, que era professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, uma excelente professora, e ela foi a minha orientadora no trabalho de conclusão de curso e foi a primeira que chegou para mim e falou assim: poxa, eu acho que você tem tino para lecionar. Já pensou nisso? Eu falei: ó, Carmela, para falar a verdade, nunca. Né? Mas, estamos aí. Mas pode ser alguma possibilidade. E ela então me convidou para ser monitor dela. Isso ainda no meu 5º ano de faculdade, 2004. E aí, fazendo a monitoria, eu falei: opa, eu gostei disso aqui. Eu acho que isso aqui eu quero fazer pro resto da vida. Foi assim. Foi amor à primeira vista, sim. Foi. Com contato. E Né? você, Com contato. e você na época era monitor de qual matéria específica? Ética jurídica. Meu amigo. Que porcaria. Era aos sábados. Nossa, que tá delícia. Aos sábados de manhã. Eu me identifico muito, porque ó, quando eu entrei em educação física na São Júlio, eu tinha largado o futebol com... Não tinha largado. Eu tava sem clube, aí eu virei pra minha mãe e falei assim: enquanto eu tô sem clube, vamos agilizando aí a faculdade, se aparecer alguma coisa eu tranco. E aí eu comecei a educação física. Aí, eu não lembro, acho que a presidente da Atlética na época, porque na São Júlio as atléticas são muito fortes. Você tem a Atlética da faculdade e tem as dos cursos, né? E eu jogava pelas duas, tanto pela da faculdade quanto pelo do curso. Então eu acabei fazendo muita amizade. E aí ela chegou e falou assim: ó, abriu um crossfit aqui atrás da faculdade e ele tá procurando estagiária do 6º, eu tava no 2º semestre. Ele tá procurando estagiária do 6º semestre pra frente. Quem quiser, entre em contato. Fui lá e entrei em contato. Aí eu marquei entrevista e tal, ele falou assim: pô, você tá em que semestre? Eu tô no 2º. Ele falou: pô, mas eu não posso. Eu falei: ó, eu vou te dar alguns benefícios de me contratar. Primeiro, eu não vou cobrar o que o aluno do 6º semestre cobraria. Segundo, eu tô com um gás gigantesco de querer aprender e dar aula. Terceiro, eu vou estar disponível em qualquer horário que você quiser. Aí ele falou assim: tá mesmo? Eu falei: tô, nunca tinha dado aula de crossfit na vida. Sempre fui atleta, futebol, academia, Nunca tinha treinado essas coisas, nem crossfit. Aí ele falou assim: ó, amanhã você vem aqui pra dar uma aula experimental para uns alunos. Eu falei: estourei, cheguei em casa, mano, comecei a comer. Vídeo de treino e isso e aquilo, nome. Cheguei no outro dia, quem era o aluno? Ele. Aí ele deu o treino pra ele e falou assim: meu, tá contratado. Aí eu comecei a dar aula e aí, tipo, o pessoal, eu sempre fui muito comunicativo. Então o pessoal começou a gostar de mim. Aí um belo dia ele virou e falou assim: ó, o CREF veio aí te denunciar. Eu falei: mas não tem como me denunciarem aqui. Você é o dono. Os alunos estão gostando. Só pode ter sido uma pessoa. E dito e feito, foi o outro professor que estava lá, começou a perder aluno, porque os alunos queriam vir pro meu horário. Ele foi lá e denunciou. Aí eu perdi meu trampo.
Mas eu sempre tive essa proatividade. É uma coisa que eu falo pra eles. Se alguém perguntar pra você se você sabe fazer alguma coisa, fala que sabe. Mesmo que você não saiba, você vai ter tempo Lá suficiente atrás. para ir atrás e resolver o problema. Fazer. Que nem meu pai tem um diálogo comigo que é assim, às vezes ele manda eu fazer as coisas, eu falo assim, pai, eu não sei fazer isso. Ele, você só volta pra casa quando você resolver. O problema é seu. Então você vai lá e resolve. Quando você resolver o problema, você volta pra casa. Enquanto isso, você tem boca, você tem internet, você tem amigos, você tem telefone, vai resolver seu problema. Busca. Então eu sempre fui condicionado a isso, a resolver meus problemas. Estou precisando de nota, o que eu posso fazer? Pô, vou trocar ideia com o professor. Não, ó, vou sentar do lado do nerd, tentar ver um trabalho. Ou vou estudar mais, vou ver alguma outra forma de fazer uma atividade, sei lá. Sempre fui de resolver meus problemas. E eu acho que é isso que gera um bom profissional, independente da área dele. Eu acho que a pessoa... Não adianta nada você ler livros, se você não tem proatividade de colocar aquilo em prática. É a mesma coisa, você está guardando um monte de informação no seu HD e não está utilizando, tipo, está se tornando uma caixa de informação, mas não transfere para ninguém. Eu vejo muito isso em alunos, principalmente hoje em dia que tem a geração do telefone, as pessoas são mais introspectivas, que as pessoas não conseguem fazer o que você fez, que é ir atrás, poxa, eu preciso trabalhar, mas eu também preciso estudar, então vou correr atrás disso, vou pegar ônibus 5 horas da manhã, voltar às 11h30 da noite, mas eu vou atrás do meu objetivo. Hoje eu vejo as pessoas reclamando muito, tipo assim, esse emprego é muito longe, eu não vou. Eu não estou recebendo bem. Mas não é a área que eu quero. Não, pode não ser a área que você quer agora, mas está te dando um suporte, está te dando uma estrutura, querendo ou não. É o que tem. É o que tem, você tem que sempre abraçar. Que nem eu, na faculdade o pessoal acha que eu sou trilhardário. Não, eu não sou trilhardário e também não vim de bolsa trilhardário. Só que eu tive uma filosofia de vida que eu tenho que correr atrás do meu. É o que você falou, não faltava, mas também não sobrava. Então, essa é a ideia que eu tenho hoje de filosofia de vida. Eu vou fazer meus estudos, mas eu quero fazer com que outras pessoas também cheguem ao seu sucesso. Senão não faz sentido nenhum eu ter todo o conhecimento e não passar para frente. Acho que também é isso que te fez querer ser professor. De uma certa forma, sim. Basicamente, o que aconteceu foi que em 2004, como monitor, isso me encantou. 2005, eu já começo a trabalhar como assistente da Carmela na São Bernardo. E aí passo a dar aula também num curso preparatório para exame de ordem. E aí eu lecionava 2 disciplinas iniciais, que eram 2 disciplinas que eu sempre gostei e que me acompanham até hoje, que é o constitucional e o penal. Inicio nessa trajetória, primeiro no curso preparatório para exame de ordem, e a partir de 2007 já em curso superior de Direito e um outro curso superior de Tecnologia. Legal. E aí então passo a lecionar e ininterruptamente desde então. Mas o objetivo primeiro era a magistratura. Federal. Eu ia perguntar, o que te fez desligar desse objetivo? Era magistratura. Você já pensou em voltar para fazer história. Exatamente, história também. Eu penso, né? Legal a história e tal. Na verdade, eu quase concluí o curso de Sociologia. Né? Mas Sério? quase. Brincando. Faltaram algumas disciplinas, algumas atividades complementares. TCC, isso coincidiu com o mestrado. Uma coisa encavalou demais num dado momento, ali por volta de 2008, eu tive que trancar. Tranquei o curso de graduação, que seria o segundo, para me dedicar à conclusão do mestrado, que de fato ocorreu lá em maio de 2009, que foi quando eu defendi a dissertação. Mas acabei não voltando, porque enchi o saco. Depois também pega Basicamente, você enche o saco. Então, E tinha outras prioridades também eu estava numa já era época professor, que já, a coisa estava mais difícil, assim, de tempo. Né? Então, aconteceu isso daí. Mas o objetivo era a magistratura federal. Só que a gente pega ali 2004, 2005, uma mudança que foi a emenda 45
na Constituição em 2004. E aí essa emenda altera os requisitos para a investidura do cargo. Antes você não tinha exigência de 3 anos de bacharelado, experiência jurídica para assumir o cargo, né? Hoje você tem, desde então você tem, né? Bom, tivemos uma pausa aí, uma visita, mas voltando, o senhor estava falando da questão, né, de ter começado ali a mestrar as aulas, né, ministrar as aulas, o mestrado também, junto, e a questão da sociologia que o senhor ia terminar. E aí acabei que não terminei o curso de sociologia, mas antes disso tem ainda a questão magistratura, né? 2005, preparação, 2006 vem o concurso. Eu estava, em teoria, preparado para tanto, fui prestar, prestei, cheguei até o exame oral, mas no exame oral acabei não sendo aprovado. Só que eu era o único paulista. O Rio Grande do Sul, isso foi meio Eu era o único paulista. Eles são muito disso, né? bairrista, meio... Tipo, eles são eles e mais ninguém. Foi algo estranho, para dizer o mínimo, assim. Como eu era o único paulista, e na época nós acabávamos assistindo as defesas dos outros candidatos. E, inegavelmente, as minhas questões eram mais pedradas, né? Obviamente também eu acreditei que eu tinha preparo suficiente naquela época para tanto, que não era verdade, né? Então eu fui um pouco soberbo também naquele momento. Eu deveria ter me preparado mais e melhor, mas acabou que eu fiquei puto da vida e falei, não vou mais prestar por enquanto, vou deixar para lá. Porque eu já advogava, já dava aula, estava feliz fazendo isso. Então, falei, bom, vou ficar aqui, pelo menos até segunda ordem, vou ficar aqui. E eu advoguei bastante, muito mesmo, assim, intensamente, em escritório, enfim, até 2010, né? Até 2011, na verdade. Aí, em 2011... eu tinha saído, já tinha passado pela Uniban, extinta Uniban, hoje é em Anguera, já tinha passado pela Unicid, aqui no Carrão, e estava entrando na Universidade Anhembi Morumbi. E lá entrei e um novo mundo de possibilidades na área acadêmica se abriu ali, né? Então eu fui coordenador de curso, fui gestor de processos seletivos vestibulares, e eu, junto com a equipe, nós fizemos um trabalho, assim, modéstia à parte, muito interessante naquela época na EMB. Então nós tiramos o curso de Direito tanto da Unidade Paulista quanto da Unidade Vila Olímpia de notas 3 no MEC para nota 5. Nós passamos de aprovações dos estudantes entre 7% e 8% nas duas unidades, para 38 em uma, 42 em outra. Isso num prazo de 2 anos. É muito curto, né? É muito rápido. Então, o senhor acredita que essas empresas, quando a gente fala da Ânima, teve agora que também entrou na IPD para administração, elas atrapalham muito na questão aí entra aquilo. Porque essas empresas, elas querem quantidade. Para elas, quanto mais aluno, melhor. E acabam, às vezes, até atrapalhando na questão da qualidade. Porque é muito difícil você dar uma aula, e a gente até reclama isso hoje na nossa faculdade, para 60, 70 alunos numa sala só. Por exemplo, a EPD tem salas ali que ela tem que juntar 2, 3 turmas. O professor tem que dar aula de microfone, a acústica já não é boa. Tem aluno que não presta atenção, tem aluno que não vai na aula. Querendo ou não, atrapalha na qualidade do ensino do professor, porque querendo ou não administrar tanta gente assim é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, você acredita que se essas empresas estivessem de fato interessadas em qualidade, elas agregariam da forma correta para a faculdade? Não, eu acho que não é esse o problema, não.
contrário, esses grandes grupos que vão assumindo algumas instituições no transcurso do tempo, eles vêm com uma ideia de profissionalização bem interessante. Me parece que o problema não está especificamente nesses grandes grupos que vão assumindo as instituições de ensino. Me parece que há um outro problema que é mais sistêmico, que vem em todo o cenário, em todo o desenho do sistema educacional nacional. Então, nós temos uma falha séria, severa no sistema educacional, e lá no gargalo, que é a entrada na universidade, você identifica esses problemas. Então, me parece que os grupos em si, eles fazem um trabalho muito sério. Eles, especificamente, fazem um trabalho sério, costumam fazer um trabalho sério. Evidentemente que, assim, eu já tive o desprazer de encontrar pessoas que não são sérias trabalhando na educação. Isso já aconteceu, infelizmente, em quase todas as instituições de ensino pelas quais eu passei. Desde gestores até colegas de trabalho, até outros professores. Então, isso, infelizmente, tem mais do que nós gostaríamos que tivesse, mas é algo que a gente vai ter que lidar, porque esse tipo de mal profissional terá em qualquer ramo que você vá, na advocacia, na magistratura, no MP, na polícia, na docência, enfim, no setor industrial, audiovisual, você vai encontrar gente que trabalha corretamente e gente que não trabalha corretamente. Do grupo Ânima, eu posso falar porque eu pertenço a ele. Então, eu trabalho na Universidade de São Judas. Eu peguei a transição, isso aí quase me ferrou. E assim, o trabalho que nós desempenhamos, e eu posso falar daquilo que eu vejo, o trabalho que nós desempenhamos é um trabalho muito sério. Mas assim, eu tenho a sorte de trabalhar com uma equipe muito boa, que é absolutamente fantástica. Não, a faculdade é muito boa também, o campus é muito bom. Eu posso te dizer assim, eu leciono hoje, né, esse semestre, eu estou na São Judas desde 2018, né, eu tive um tempo licenciado, porque é um semestre só licenciado, porque o doutorado estava me consumindo muito, então eu precisei tirar um pouco o pé do acelerador, mas eu leciono, sempre lecionei desde 2018 na unidade de Santos e leciono hoje também na unidade do Jabaquara, aqui em São Paulo. Na unidade do Jabaquara, nós não temos hoje na São Judas o curso de Direito, mas nós temos outros cursos com disciplinas jurídicas. Na verdade, nós realizamos, foi feita uma mudança de grade, enfim. Mas ainda não tem aquelas matérias unidades curriculares, com atividades extracurriculares, sim. Então, eu tenho essa oportunidade de lecionar em cursos que não são necessariamente cursos de direito. E é muito legal, você acaba pegando outras experiências, né? Muito. Com uma turma de sistemas de informação, trabalhando com eles direito digital, que é algo assim que eu reputo sensacional, que eu gosto bastante e que hoje está em alta. E a troca com a galera da área de tecnologia é muito bacana. E no curso de Direito da São Judas de Santos, ali eu posso falar algo sem medo nenhum de errar. De todos os locais que eu trabalhei, tá? Eu estou nisso desde 2005, de todas as instituições de ensino que eu trabalhei, tá? O melhor clima de sala de professores de Santos é o da São Judas de Santos. Os melhores colegas lá em Santos. E eu estou falando assim, não que nas outras eu não tenha excelentes colegas. Santos que bate. A diferença é que lá todos são excelentes E isso colegas. é muito bom também para agregar valor. E a minha coordenadora
em Santos é uma profissional, é um absurdo de boa. Ela é assim competente ao extremo, ética, correta, nunca passou por cima de autoridade de professor nenhum, nunca mandou o professor mudar a nota porque aluno foi lá encher o saco, nunca aconteceu. Sim, é respeitar a hierarquia, né? Falando em nota, isso é algo que eu gosto muito de comentar. Eu sou a partir do princípio de... Quer mais água, professor? Não, fica tranquilo. Eu sou a partir do princípio... Irmão, se o professor deu aquela nota, o máximo que você tem que fazer é questionar o porquê. Se ele vier com uma boa argumentação... E que provavelmente virá, E porque que realmente ele está correto, você não tem que ficar questionando, tá ligado? A vida é assim. E desde que você siga o regimento interno da instituição em que você está, Não queira pular, né? tanto o professor quanto o estudante. Se o estudante discorda da correção, do posicionamento, ou qualquer coisa que vale, a tarefa dele é: eu vou abrir o regimento interno, eu vou verificar o que eu tenho que fazer para que então Eu possa questionar. E quem recebe esse recurso dentro da instituição também tem a obrigação de observar o regimento interno. Quando isso não acontece, Onde dá o problema? bom, aí é um momento muito grave. Por quê? Porque você tem uma quebra ética, né? Falta de respeito. Falta de respeito, Por hierarquia, né? básico do básico. A aí. mesma coisa eu chegar, meu cliente ser preso, em vez de eu falar com o delegado, direto no juiz, ó. Prendeu. Prendeu ali. Então, para vocês terem uma ideia, Me ajuda aí. já aconteceu uma única vez, infelizmente, mas aconteceu de passarem por cima da minha autoridade enquanto professor em sala de aula, e simplesmente ninguém me avisar, ninguém me comunicar. Eu ficar sabendo disso por outros estudantes revoltados com a situação. Professor, isso é um absurdo. Não, gente, isso não está acontecendo. Aqui é sério. Isso não vai acontecer. Já aconteceu. E eu nem estou citando nomes, Não, nem é, eu preciso. também. Mas já passei por isso. O senhor não foi o primeiro. Imagine. Aí quando eu vou atrás da confirmação, gente, está acontecendo isso? Infelizmente está. Falei, não concordo com isso. Porque você... Não, e outra? Aí é um problema. E no caso do senhor, o senhor tinha dado uma semana de aula. Não tinha nem como ter falado assim, pô, ele não sabe lecionar, não sabe isso. Essa foi a primeira. Foi outra, teve outra. Teve Não, outra? Não. Porque quando eu entrei na faculdade, tinha um professor que, se eu não me Que engano... foi efetivamente... Não vai falar o nome do cara. Não, dele eu posso, ele não tava na EPD. Não, mas também ele tá na vida. Que foi dele, ele foi injustiçado. Que foi efetivamente o que... Teve um professor que ele pegou uma matéria, e infelizmente a matéria dele, ele tinha que falar de política. Só que a opinião dele política, ele deixava pra casa dele. Agora, veja, é muito interessante isso, né? É uma reclamação que por vezes a gente escuta, né? Tal professor ideologiza muito o conteúdo dele. E essa é uma acusação que me fazem muito. Tiago, você ideologiza muito? É evidente que sim. Você teve um estudo relacionado Por quê? a isso, lógico. Você não deveria. Então, aí que tá. Todo mundo tem uma ideologia. Até quem diz que não tem ideologia, tem ideologia, porque geralmente é a ideologia dominante dentro de uma dada sociedade política, jurídica, econômica, social. Beleza. O que vai acontecer aqui? O meu problema não é a ideologia em si, do estudante, do professor, porque existem outros professores, outras ideologias. E assim sucessivamente. E nós conversamos com adultos. Era pra verdade acontecer isso. Era para ser assim. O meu problema está no seguinte cenário. A sua ideologia inclui o diferente ou o exclui? Se a sua ideologia exclui o diferente, ela não me serve. Porque a sua ideologia tem como base a intolerância. Que é muito perigoso. E aí a gente vai para Karl Popper, né? Se você aceitar o intolerante,
ser tolerante com quem é intolerante. Não dá para ser tolerante com um nazista. Não dá. Não dá. Por quê? É 100%. Porque ele não aceita o diferente. Né? Sim. Então, assim, se você inclui o diferente, seja a sua corrente ideológica de extrema esquerda, esquerda, centro, direita, extrema direita, não me importa. Eu não tenho absolutamente nenhum problema contigo. Tendo base e fundamento, já é. O que importa é a resposta. E, assim, o que eu acho importante, né? O que o professor tem que fazer, e isso eu procuro fazer sempre. Não sei se sempre com sucesso, mas acredito que na maioria das vezes sim. Quando eu vou explicar qualquer conteúdo que eu possa trazer esse direcionamento, eu vou fazê-lo da seguinte forma: olha, literaturas mais liberais vão por um caminho X. Conservadoras pra cá. Literaturas mais conservadoras vão para cá. Literaturas mais progressistas vão para cá. A galera que é socialista vai pensar esse fenômeno aqui. A galera que é social-democrata quem quiser estudar a área que vai quer. para cá. Então, assim, e claro, eu não me furto a dizer, olha, eu, Thiago, particularmente entendo que a melhor, a mais adequada é aqui. Claro, eu tenho a minha linha ideológica. E que é o que traz sua personalidade. Mas não excluo o outro, como qualquer pessoa. É que falta esse diálogo, né? Hoje a gente vê, principalmente agora, nos últimos anos, é uma questão de que não tem mais conversa. Gente, né? Não tem... os debates da Prefeitura de São Paulo. Sim, Nós estamos em meio a uma eleição municipal. Mas ó, Sim. eu vou falar que os debates ainda viram cômicos. Beleza, ali dá risada e tal. entretenimento, né? O problema é quando você tá aqui, ó, por exemplo, eu gosto muito do senhor. E eu não consigo conversar com o senhor mais. Porque o senhor pensa diferente de mim. Isso já estraga tudo. Os debates, dane-se, porque eu não conheço Família, pessoalmente. família. Agora, você perdeu um amigo, perdeu um marido, um irmão, um pai. Por Sabe questão qual é? ideológica, eu acho isso aí que já passou tipo, do limite, cara. É uma questão que me parece muito interessante. É um cenário de violência. Muito. Mas repare só que coisa. Na antiguidade, a violência ela era externalizada. Então você ia para as arenas, gladiadores, enfim, você fazia o espetáculo para a população, era uma forma do soberano dizer, olha, o meu exercício de soberania e de poder eu mostro assim. Eu tenho controle sobre os corpos que aqui estão. Roma fazia muito isso, né? É até aquela cena Do gladiador. final do primeiro gladiador, agora vai vir o segundo. O primeiro gladiador em Eu acho esse filme cômodos e sensacional, máximos. cara. Baita filme, baita. Muito top. E aí então você tem um caminho até chegar na modernidade, mas para nós agora na contemporaneidade. Veja que a violência ela deixa de ser externa para ser interna. Então as pessoas passam a se violentar a si mesmas. Como assim? Basicamente, você tem o seguinte cenário a partir de então, né? Eu, que não sou mais aceito num determinado grupo, me fecho, me retraio. Ou me moldo para fazer parte de um grupo. Eu me violento Literalmente. para que eu possa ser aceito dentro daquele grupo. Daquele mundo, né? Sem manifestar as minhas diferenças. As minhas diferenças de Ideia, vestuário, alimentação, qualquer coisa que vale. Por quê? Porque isso tudo são atos políticos. Né? A forma com que você pensa, manifesta pensamentos, se veste, se alimenta, é um ato político. São atos políticos. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso como atos políticos. Elas enxergam o voto como um ato político, elas enxergam idolatrar ou uma pessoa,
ou simplesmente entender que aquela pessoa é o Salvador. pai do povo, o mito ou qualquer coisa que o vale. É que hoje virou os dois, né? Se você fala Então, que você é de esquerda, você é Então, Privilegiado. você fala que é de direita, você também não tem mais aquele Mas diálogo. o engraçado é que a gente chegou num ponto, e olha que interessante. A gente é diferente, porque a gente é sócio. A gente Você é de esquerda, eu sou de direita, é uma vida boa. Não queria chegar nesse ponto. Mas olha que interessante. O mesmo grupo, eles estão começando a ter uma ruptura entre eles, porque a própria intolerância deles é tão grave que eles mesmos estão passando a se odiar. e é disputa por espaços de poder. Sim. É disputa por espaços de poder. Veja, a disputa por espaço de poder é legítima em qualquer democracia. Né? O problema é quando esta disputa por espaço de poder se traveste em uma forma de aniquilação do outro. É quando você quer, você passa do limite, né? Eu não quero da mais outra pessoa. disputar poder contigo, eu quero te eliminar, eu quero te destruir. Veja, num cenário onde você tem um candidato X, né, ou M, ou Q, simplesmente fazendo o quê? Provocando todos os outros, agredindo verbalmente todos os outros, violentando verbalmente as demais pessoas, ao passo que um outro candidato vem e agride. Não, pode passa para agressão física. Veja, a agressão física é condenável por quase todas as pessoas, salvo aquelas que não gostam, assim, no fígado mesmo, desse indivíduo determinado. Mas é interessante notar o seguinte: por que a agressão física tem um status elevado e a agressão verbal não? Se elas são agressões externalizadas da mesma forma. Porque veja, aqui que está o X da questão. Quando você permite a agressão verbal e não faz nada para combatê-la, ou simplesmente entende que isso é do jogo democrático, e não é, né? O jogo democrático é do debate de ideias, é do debate de posições, é do debate de sentimentos, de visões de mundo. Você tem tudo ali, menos isso. Exatamente. E de ninguém. Nenhum. De nenhum dos que estão nos debates, porque nem todos os candidatos estão sendo convidados para os debates. Né? E eu acho isso extremamente errado. Erradíssimo. Sem sentido nenhum. Eu não falo assim, ó. Eu acho que o jogo de emendas, assim, ó. Por exemplo, eu vou citar o nome do partido, que é o maior que tem hoje. O PT. Se ele tem mais dinheiro que todo mundo, o problema é deles. Vai ter mais investimento. Não é que eu quero todo mundo igual, que eu acho, mas assim, eu acho que os direitos de, por exemplo, TV, debate, isso deveria ser igual. Agora, o investimento de campanha, aí vai de cada partido. Mas isso atrapalha muito, por exemplo, se às vezes tem um candidato que é muito bom e não está sendo falado. Sim, conhece. E veja, e você tem um outro cenário, né? Você impossibilita com isso a pluralidade de ideias. Então, veja que em todos os debates não se discutiu, não se debateu sobre os problemas reais da cidade. Nada, absolutamente nada. Veja que E é sempre as mesmas propostas, né? De coisas que já existem. E vou melhorar o SUS. Ele não vai criar alguma coisa diferente para auxiliar o SUS. E algo muito interessante, né? E aí toca para nós que somos do direito. Veja, há na Constituição a repartição constitucional de competências dos entes estatais. Tá? Tanto repartições de competências legislativas quanto de competências materiais. Perfeito. Cara, é impressionante você notar que o que vem sendo debatido por esses candidatos, todos eles, tá? Nas eleições para vereança municipal Isso é uma comédia. e prefeitura municipal, olha os temas. Aborto. Venezuela. Cuba. Cracolândia. A Cracolândia ainda tem Cracolândia sentido, é um problema, mas é um problema. Não, liberação deixa eu de estou falando, drogas. liberação de Liberação drogas. de drogas. Que mais? Tem mais alguma coisa assim? Ideologia de gênero.
Agora a Só candidata coisa do que- Novo resolveu falar sobre isso daí. Veja, primeiro, ideologia de gênero não existe. O que existem são questões de gênero. Isso existe. Né? Ideologia é outra coisa. É outra coisa totalmente diferente. Então ela não sabe nem o que ela está falando. A maioria ali não sabe. Sim. A maioria ali não sabe. A maioria ali não resiste a 5 minutos de boa filosofia. A maioria. Para não dizer todos. Mas enfim, veja. Então você tem esses camaradas discutindo sobre temas que não são de competência do município. Eu quero saber o seguinte, como vai ser feito investimento para a saúde municipal e a educação municipal? Eu quero saber o seguinte, olha, a cidade está toda esburacada. Como que você vai- Se eu desvio de um buraco, eu caio em outro. O que vocês vão fazer? Vocês já pensaram em asfalto ecológico? Como isso vai ser feito? Porque, veja, o asfalto que vocês colocam é de péssima qualidade. Eu tapo um buraquinho aqui, Amanhã amanhã já tá- choveu forte, já já era, abriu de novo. Eu acho, não interrompendo o senhor, mas eu acho muito interessante que o debate deveria ser mais profundo quanto até Tal. como é que nós vamos filtrar o dinheiro público municipal para fazer essas obras. Porque Então, o problema econômico também é um problema. Bem, Mas aí eu entro na questão que não somente os deputados, os candidatos, mas como os jornalistas também são péssimos como perguntas. Porque eles estão ali e eles querem fazer perguntas para colocar um contra o outro. E esse formato Isso que de quebra. debate, Esse esse formato de quebra. debate acabou. Esse formato aqui, ele é feito para que aquilo se transforme numa espécie de BBB, ou a Fazenda, ou qualquer coisa que não vai. E aí uma atitude como essa da cadeira faz com que o outro deputado cresça, porque eu sigo muito hoje ele é mais coach, né? Mas ele foi juiz, advogado, aí sei lá, mais algumas coisas. É o Samer Agi, eu não sei se o senhor conhece. E ele fez um vídeo falando sobre a mente do Marçal nessas eleições. E ele fala que essa forma dele trabalhar com apelidos, pseudonômios, tipo Chatabata, Da Pena, Boulos, ele faz com que as pessoas que não gostam dele, por mais que fale dê risada. E o ato de rir Então, faz com que a pessoa esqueça aquele lado de não gosto Professor, e traz aquele lado de tipo assim, isso é engraçado. vale ressaltar que nós temos críticas aqui. Não, eu tenho. Nós temos as críticas nossas formadas, mas nós estamos falando para uma pessoa que muitas das vezes não tem ensino médio completo. sim. Aí o cara vem Isso dar é um risada, problema. fala, nossa, esse Exatamente. cara foi genial. Esse senso crítico de Sabe qual é o grande problema? Aqui tem algumas camadas, né? O Summer, por exemplo, não tem formação em psicologia. Isso eu formação sei. dele é jurídica. Jurídica. Então, quando ele entra nesse cenário, eu simplesmente desconsidero. Porque, veja, eu preciso ter conhecimento técnico Pra poder aprofundado para poder pautar como é a reação do cérebro humano. Até porque, veja, quando nós falamos de estudo do cérebro humano, isso é um espaço gigantesco. Os estudos são muitos, só que, dada a complexidade da ferramenta, você não tem estudos absolutamente determinísticos sobre como se dá o funcionamento do cérebro humano. A única parte do corpo que você não tem, é só achismo. A gente acredita que o cérebro A reage. gente consegue, a gente Tem uma mapeou base, o cérebro humano, mas assim, como se dá especificamente o funcionamento e interação das partes, das esferas que compõem o cérebro humano, isso pra gente ainda é, em certa medida, uma incógnita. Então, por exemplo, quando nós pensamos, né, e algumas pessoas no direito, sobretudo no direito penal, defendem muito isso, né, que os seres humanos agem de forma racional. Ora, será? Mesmo? Em todos os momentos? Em todos os cenários? Veja, essa é inclusive minha tese de doutorado. Impossível. Então, vai ser público. Vai, quando terminar, se Deus quiser. Não, mas você não Espero que ano que vem. Então vamos fazer o seguinte, Isso. terminando, você volta aqui para Volta pra falar dela. Então fechou. Fechou.
Então vejam, aí você tem um cenário complexo. Porque veja, estudando tudo que está escrito sobre neurologia, sobre neurociência, sobre funcionamento do cérebro, sobre psique humana, eu não chego a Uma conclusão. Não tem. Eu não chego a poder afirmar, olha, o cérebro humano funciona desta forma. Logo, podemos ser racionais em determinados cenários e em outros não. Eu não tenho como afirmar isso. Ninguém tem. Os grandes neurocientistas, os grandes pesquisadores sobre o cérebro humano no mundo não conseguiram ainda. Você tem caras da estirpe de Lacan, de Freud, que Também não conseguem. Não conseguiram dizer, olha, com absoluta certeza eu tenho um funcionamento assim ou assim. Professor, mas advogado é muito metido a Opa! É porque ele trabalha tanto com a questão de pessoas, por exemplo, ele pega uma pessoa... Sim, aí você ganha experiência. Você ganha nisso. experiência, mas não significa que Mas você é veja, especialista. Eu não tem nada a ver uma coisa não com é isso. incompetente para falar disso. É que eu tenho uma mãe e um pai, eu tenho uma mãe psicóloga e um pai advogado. Não significa que eu sou Imagina psicólogo só. e advogado. Imagina só, se você tem, quando ele faz essa piada na manifestação dele, ele atinge, então será que atinge? Será que atinge todo mundo? Será que atinge todo mundo na mesma medida? Porque veja, tem pessoas que vão olhar para esse camarada e vão dizer assim, nossa, esse cara é um louco. que coisa ridícula, isso é um absurdo, né? E tem outros que vão olhar e vão falar, Pô, esse da é o hora. meu candidato. Então veja, por que isso vai acontecer? Será que é porque eles foram conquistados do zero por esse camarada? Ou será que é porque ideologicamente aquela pessoa já tem uma tendência a se alinhar com a base do discurso dele? Tem isso. Me parece que aqui está O ponto. o segredo. Mas eu acredito, hoje, né? Se fosse antes, talvez ele nem estaria nas pesquisas, mas hoje, como a gente está muito polarizado, um lado A, lado B, e ele está de um lado que, querendo ou não, nos últimos anos cresceu um pouco mais, porque a gente tinha o lado da direita um pouquinho mais morno, assim, tô aqui, mas também não faço tantos movimentos, mas começou a crescer um pouco mais, e eu acredito que seja isso. Mas o ponto de eu ter chegado nesse assunto é porque eu sempre tive essa vontade, eu falo para ele sempre, é que eu vejo, eu sinto falta da faculdade comentar um pouco de como está o STF, como está o direito hoje, ainda mais num cenário que a gente está tendo pós-pandemia, durante guerras, durante 4 anos de um presidente que falava muita besteira, agora tendo um presidente que teve um passado positivo, negativo, e agora está tendo a oportunidade de novo de ter o poder nas mãos, de poder fazer alguma coisa. Você também fala besteira. Que fala, não, isso aí é do ser humano, mas eu sinto falta da faculdade falar do cenário atual, de como está porque hoje o STF leva o nome do direito. Sim. E então a gente vê muitas coisas erradas, muitas coisas certas que o STF faz, e eu não vejo ninguém falar nada, ninguém comentar assim, poxa, vocês viram a decisão tal, vocês viram a lei que o STF está tentando trazer. Os professores precisam estar muito antenados a isso, né, dentro das suas análises em sala de aula, com determinados cuidados, evidentemente, mas me parece que esse é um caminho muito propício para as atividades extracurriculares também. Né? Eu sinto falta no ensino médio. Debate, uma coisa assim. Precisa Sabatina. uma palestra. Eu acho que as aulas uma mesa extracurriculares redonda. poderiam contar com horas complementares, não tem problema. Sem sombra de dúvida. Ô, professor, Sem sombra Eu de acho dúvida. isso muito melhor. Aproveitando o gancho do João, que entrou no STF, só para a gente começar aqui a encaminhar para o final, que está dando horário, eu queria saber, eu tenho uma ideia dessa politização que teve o STF de uns anos para cá, com algumas decisões, se isso de fato é benéfico ou maléfico, e o porquê disso, já que o senhor também é um advogado constitucional. E eu queria saber só da decisão da execução do júri que teve faz uns 6, 7 dias, mais ou menos. Sim. Não sei se você já chegou a se integrar de fato, mas eu li o voto do Barroso e não fez muito legal.
essa parte um pouco mais técnica, mas o pessoal vai Sim. conseguir entender. Sim. O pessoal entende. O primeiro ponto, que é a questão da chamada politização do judiciário, mais especificamente, que vai ganhando mais corpo, mas não é só ali no STF, se dá por uma questão histórica, né? Porque a nossa Constituição, ela, diferentemente da Constituição dos Estados Unidos da América, por exemplo, ela não é uma Constituição enxuta. Ao contrário, ela é uma Constituição muito densa. Então ela traz um rol de direitos fundamentais muito extenso. Ela traz um rol de direitos sociais bem extenso. Ela traz rol de direitos relacionados à educação, à saúde, saúde pública, previdência, assistência social. Ela faz uma repartição de competências legislativas e materiais entre os entes federativos. Ela vai trabalhar estruturas de poderes, né, como é o executivo, os legislativos, os judiciários federal, estaduais, né, os tribunais superiores, enfim. Então, ao contrário da Constituição estadunidense, que traz um rol muito enxuto, a nossa não. É muito amplo. A nossa traz um rol muito extenso. E isso é, querendo ou não, uma abertura grande para que se politizem esses temas. Eu não vejo isso como ruim, tá? Num primeiro momento. A politização do judiciário. Isso não é um problema, a meu ver. Porque o direito vai trabalhar dentro da política e a política vai trabalhar dentro do direito. Até porque o direito é o resultado, a construção da norma jurídica é o resultado do debate político dentro das estruturas democráticas. Perfeito. Até aí está ótimo. O X da questão está se eu partidarizo o debate político dentro do judiciário. Isso é um problema. Este é um problema, efetivamente. Mas politizar questões, por exemplo, olha, eu sou pobre na acepção jurídica do termo, eu não tenho condições de adquirir uma medicação que o comprimido custa 150 mil reais. E o cara precisa tomar 3, 4 comprimidos desse no mês, ele vai gastar mais de 500 mil reais, ele não tem condições para isso, porque ele ganha um salário mínimo. Ele ganha 2 salários mínimos, né? Com bruto ainda, não vai ter desconto. Você olha e fala assim, bom, se saúde é direito de todos, dever do Estado, como está na Constituição, se é um direito social, e o direito social é uma espécie de direito fundamental, eu vou pleitear isso ao judiciário. O Estado tem que me pagar, por uma questão de solidariedade, né? Redistribuição de renda. Perfeito. Vem o judiciário e diz, é verdade, o Estado tem que pagar. Isso é chamado de politização da atividade jurisdicional. Veja, há uma politização partidarizada nisso? Não. Então, o grande problema aqui está, devemos contribuir, todos nós, para que aqueles que têm menos, que não têm possibilidade de adquirir esse medicamento, possa continuar a sobreviver. No fundo, você está discutindo sobre vida e morte das pessoas. Então, há algo de errado com um sistema que não se preocupa com isso. E aí, quando a pessoa vem e critica a politização no judiciário, o judiciário não deve se meter em assuntos que são eminentemente do Congresso. Eu olho e falo, ótimo, quais assuntos que são eminentemente do Congresso não são de competência do judiciário quando... É que eles querem ocultar também as coisas erradas que eles fazem. Veja, se eu tenho um direito fundamental que a Constituição diz que eu tenho e eu não consigo exercê-lo porque o judiciário não o faz, porque o legislativo, não o faz, bom, a minha salvaguarda, a minha última
estadia é o judiciário. E hoje ele não tem acesso ao público, o público não tem acesso a ele. Não E tem. eu acredito que, assim, na teoria, isso é sensacional. Mas só tem uma coisa por que não vai dar certo. No Brasil, eu falo. Contra o brasileiro, cara. A gente vai pegar pessoas que vão usar isso de forma ruim, entendeu? Porque Isso é a mesma coisa que precisava. foi do auxílio do emergencial. auxílio emergencial. Por isso que um sistema fiscalizatório precisa ser implementado de forma séria. Aí tem que ser fiscalização, não pode ser um corrompido, esse é o problema. Isso, aí entra. Que acha o que não papel foi do corrompido legislativo. ainda, né? Aí entra o papel do legislativo, do executivo. E eles desempenham esse papel? Não. Ou seja, pela inércia, muitas vezes, do executivo e do legislativo, essas coisas caem no colo do judiciário. Eu acho o que judiciário tem que se manifestar. Professor, eu não sei se isso, óbvio, nunca jamais vai acontecer, mas eu, teoricamente, acredito que para estar ali no âmbito de legislativo, executivo e judiciário, no mínimo, uma faculdade de direito. Não dá pra gente pegar, tudo bem, o brasileiro votou, mas não dá pra pegar um tiririca da vida e botar o cara pra se eleger, fazer leis. Eu diria entendeu? até que pelo menos assim, ingressou pelo menos uma escola de formação. Uma escola de formação seria legal, né? Porque você escuta cada você asneira lá, porque- cara, que... E Poxa, veja, pelo amor de você tem Deus. escolas de governo constituídas nas estruturas do Estado que são excelentes, cara. Então você tem estruturas universitárias que poderiam ofertar isso. Estruturas universitárias públicas e até privadas. Sim, é um incentivo, né? Você tem grandes grupos investindo na educação privada que poderiam fazer isso. Né? Poderiam chegar e dizer assim, olha, nós vamos construir dentro da estrutura das nossas universidades, das nossas marcas, enfim, uma escola de governo e vamos ofertar gratuitamente, inclusive, porque isso é um retorno que a universidade tem que dar para a sociedade, nós vamos ofertar o preparo desses futuros agentes públicos. E aí não só o cara que foi eleito. Qualquer um que quiser. Porque às vezes está dentro de você que quer, pô, eu quero ser um... E por vezes Nada ele impede de quer. ninguém ser político. Exatamente. E veja, eu posso ter a seguinte visão, olha, eu não sou um vereador, não sou um deputado, não sou um senador, enfim, mas eu tenho a intenção de ser. E mais, o Brasil precisa cuidar de uma coisa muito seriamente, a questão da fidelidade partidária. Isso é um problema. Isso eu acho que também é um sério problema. Isso é terrível. Sai, entra, sai, É um vai, mato sem vira. cachorro, na verdade. Não, eu falo, E é mais, ridículo isso. e mais, veja, você tem um vereador, que eu não vou falar o nome dele para não dar ibope para esse cara, mas todo mundo vai saber quem é. É um cara que criticou um padre que só faz alimentar pobre, né? É um cara que, putz, meu, Uma se vida tem idônea, ensinamento de cara. Jesus, esse cara é a acepção dos acepção ensinamentos dele, de Jesus, né? Então, que é o padre Júlio Lancelotti. Então, veja, esse cara teve a pachorra De criticar o cara. não, de perseguir, de caluniar, de ofender esse padre. Esse cara enfim, Retardado. eu prefiro nem falar o que ele é pra mim, Não, mas tem vários. qualquer coisa ruim que vocês pensarem, eu pensei. Então, imagine só, esse cara, ele está num partido que hoje é base do atual prefeito de São Paulo, que está se candidatando à reeleição. Esse cara não está apoiando o prefeito, o atual prefeito. Bagunça. Veja que absurdo. É tipo assim, você perde força dentro do seu partido, né? Veja Tipo, não que faz absurdo. sentido. Essa Não, falta de Esse cara tinha que fiscalização. ser expulso. eu jogar no Corinthians e torcer pro Palmeiras ganhar do meu time. Esse Não cara faz tinha que ser sentido nenhum. expulso. Por qual motivo? A falta de fiscalização do partido. Não, O partido faz isso porque... É porque falta uma estrutura constituída, legislativa, séria quanto a partidos políticos no Brasil. Eles focam muito só nos que estão com nome, eles esquecem os outros dane-se. E a filiação também. Porque, veja, vamos supor Pode que falar, só não vou você tenha um partido que tenha um posicionamento liberal. E você tem um outro partido que tem um posicionamento socialista. Eu não posso permitir
que pessoas que não tenham esse alinhamento político liberal venham fazer parte desse partido, assim como pessoas que não têm um alinhamento político socialista possam fazer parte desse daqui. Então, você é liberal? Sou. Você tem que procurar partidos que tenham essa ideologia. Você é socialista? Sou. Você tem que procurar partidos políticos que tenham essa ideologia. No Brasil, é um balaio de gato. Então você tem cara que é altamente liberal num partido de esquerda. E eu falo dito porque às vezes é esquerda no papel, porque na prática... Tem muito, né? Opa! Na minha visão, inclusive, o Partido Governista Federal não é um partido de esquerda. Ah, nem nunca. Ele pode ser um discurso. Sim. Ou da fundação, não sei. Na prática, ele é liberal. Ah, mas ele faz investimentos sociais. Mas o liberalismo não impede investimentos sociais. Mas enfim, né? É só ler o Milton Friedman, que é o papa para essa galera. É só ler o Milton Friedman lá. Capitalismo e Liberdade, que você vai perceber essas coisas. Então, isso é o ponto fulcral aqui. Né? E a gente não vê isso. A gente podia ter isso na faculdade, né, cara? Não, eu não digo da matéria, mas não, eu digo esses assuntos, poder trocar isso. Sim. Mas se o senhor falar isso na sala, Nossa esquece. Senhora. É crucificado, é isso. Mas a ideia nossa do podcast foi trazer pessoas competentes para falar de assuntos. E falar de tudo, o que a gente quiser falar, a gente Isso quer é falar, entendeu? interessantíssimo, cara. E eu acho isso muito sensacional. Por exemplo, hoje a gente até comentou antes de ir pro ar sobre o caso da Deolane. Se a gente para falar disso na faculdade, esquece, é briga. Aí tem o fã que fala, não, mas todo mundo faz isso. Ó o Neymar. Aí a gente fala, mas o que o Neymar tem a ver com isso? Ah, ó o Gustavo Lima, só porque é de direita. Então, assim, aqui é um ambiente pra gente falar isso. Professor, de forma especialista aqui, como um profissional que estudou, sabe Para de não falar asneira na internet, tem muita coisa aqui. Sabe, coisa ruim. o caso dela é o quê? Ah, é isso. Ó, ela pecou nisso. Ó, ela pode sair por conta disso, ela não serve por conta. Acabou. Não é discutido. Você não pode fazer um episódio só da Deolane, né? Traz dois mas o caso dela hoje, e é o que eu de forma leiga como estudante, mas é o que eu vejo hoje na prática por conta do meu pai. Se você está praticando estelionato e não esbanja dinheiro, a probabilidade de você ser pego é mínima. Agora, a pessoa que vem do nada, começa a fazer a coisa errada, e do dia para noite começa a comprar Ferrari, Lamborghini, mansão, e o filho com 17 anos, uma McLaren sem placa, na rua da polícia aqui do 30, sem habilitação. Pô, aí você tá chamando o cara vir. Assim, o caso da Deolane em específico, eu não me enterei. Eu também não me enterei. Dos pormenores, né? Eu sei aquilo que foi divulgado na imprensa. Mas uma coisa eu posso dizer, não me parece que os elementos para a decretação da prisão preventiva tenham sido observados. Mas eu acho que no caso dela, professor, foi igual foi com o Bruno, goleiro. Mas veja, o Bruno, ele tinha um risco de fuga, enfim, você tinha ali uma certa problemática para a obtenção das provas, ele estava sumindo com provas, enfim. Né? O caso da Deolane me parece diferente. Eu não sei se foi no Metrópolis que Parece eu vi, Metrópolis ou Metropolitana, sei lá, é um jornal. Ele falou que a irmã dela estava tentando sacar 2 milhões de reais para sair do país. Aí você começa a ver, aí você começa a puxar um, puxar outro. Mas se você cercear a liberdade de uma pessoa pela mínima possibilidade dela sair do país, esse é um problema. é só perder o passaporte. Esse é um problema. Veja, você Não, pode nem sempre, adotar... você pode prender, mas ela pode sair de qualquer forma. Você pode adotar mas, outras medidas cautelares diversas da prisão, sabe? Então, proibição de frequentar determinados locais, de usar internet e tal, legal. Descumprir uma medida preventiva, você precisa analisar, magistrado, a partir de critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, se vale a pena efetivamente para o processo penal e para a obtenção de um resultado útil nele,
se vale a pena efetivamente você encarcerar aquela pessoa antes do tempo, que é um tempo de formação de culpa. Porque veja, eu não tenho culpa formada ainda dessa menina, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Né? O que eu tenho? Eu tenho, por enquanto, alusões, eu tenho a polícia fazendo o trabalho dela e indicando que há indícios. Legal, há indícios. Então, mantenha a investigação. E mais importante, a gente tem visto um vazamento de dados de inquérito policial como nunca antes nós vimos. É porque todo mundo quer aparecer também, né? Isso é proposital? É pra aparecer. Né? Às vezes, ó, O delegado que vai na televisão. O delegado às vezes não é nem o delegado. Às vezes é algum outro funcionário que acaba vazando. O problema né? Eu preciso ter, e isso é importante se observar, a chamada cadeia de custódia de provas. Eu preciso implementá-la, inclusive na fase pré-processual. E que é extremamente importante. Porra, cara, enquanto a gente não visualizar isso, olha, para acessar o sistema, você só vai acessar com senha. Para você fazer o download, senha. Para você enviar o arquivo X para alguém, senha. E todos os dados vão ficar criptografados, todos os dados vão ficar salvos, eu vou saber quem acessou, a hora que acessou, enviou para quem, que horas, para qual e-mail. Eu preciso disso, porque quando eu tiver isso, sabe o que vai acontecer? Não vai mais vazar. Não vai mais vazar, a polícia vai conseguir fazer um trabalho mais decente, o Ministério Público vai fazer um trabalho mais decente, o Judiciário mais decente, a defesa vai trabalhar mais decente. Sempre. Cara, toda a linha daqui até aqui vai trabalhar muito melhor. O problema de repente, ocorreu um crime. Ontem, anteontem, hoje você está com o inquérito policial inteiro nas tuas mãos, você está recebendo tudo. E eu acho que deveria ser proibido também jornais divulgarem o inquérito. Tipo assim, o problema sabe, tipo, vazou é informação. cara. E quem vazou deixa aí. Mas não, mas no caso dela eu acho que é porque ela é famosa e quer ter um procedimento administrativo de caráter investigatório sigiloso. Então, quando você abre o sigilo, você ainda quer que a polícia consiga fazer um bom trabalho. Nada, aí esquece. Aí quem tá fazendo parte de fato já bloqueia tudo, para tudo. Ou seja, a sociedade do espetáculo é mais importante Sim. do que a sociedade do direito. Porque o cara que prendeu ela vai falar assim, ó, quem prendeu fui eu. Essa segurança jurídica é muito o desembargador que revogou vai falar assim, ó, quem revogou fui eu. E na cabeça dele ele é um cara extraordinário. Bom, gente, chegamos ao fim da primeira parte, porque ele vai voltar. Né, depois de... Volto. Sem sombra de dúvida. Tá prometido, hein? E o meu churrasco. Opa! Por gentileza. Não, churrasco. fazer. Será que ele aguenta com nós? Churrasco? Fazer. Ele tem cara de que... Aguenta, né? Mas é churrasco com tangue ou... Não, tangue não. Tá. Não existe churrasco. Acho que ele tá... Tangue batizado? Pode ser. Professor, queria te agradecer Pode imensamente. chamar o Benato gosta de tangue batizado. Tangue Será que o com Pardal vodka. vai? O Pardal vai, é só chamar. Ele gosta de vinho, Só só chamar. chamar vinho pra ele. Eu gosto do Pardal. Olha, Ele tem cara de 12 anos. Ele vai vir aqui, Eu nunca tinha entrado na aula dele. Assim, dos mais... Não, mais eu nunca legais. tinha entrado na aula. Aí, M1. Aí sentei na cadeira, virei pros moleques e ele já tava na sala. Aí eu virei e falei assim, pô, mano, o professor não chega, mano, 7h30 e nada. Aí os caras, ô, professor, aquele ali. Eu falei, não, aquele ali é o mundo novo. Aquele ali não é professor, não. Ele tem cara de Nem 20 anos. ferrando. Eu pareço mais 20 velho. anos, cara. Olha, Penal com Pardal, Simone, vocês estão muito bem servidos. Nossa, a Simone... Não. Ela é minha organizadora. Mas eu tenho uma... Eu peguei crime organizado e direito penal. Mas eu tenho uma ressalva pra fazer. A Simone, ela tava no meu coração, mas ela saiu um pouquinho. Por quê? Porque ela não quer vir aqui. É verdade, safada. Entendeu? Safada. Ela não quer vir aqui. Ai, eu vou, quinta-feira tá marcado. Aí chega na quinta, parecia você. E fazendo... Quinta-feira, E não tava vou. fazendo entrevista com o Noite. E não quer vir pelo aqui. amor de Deus. Subiu pra cabeça. Subiu.
Subiu pra Não, cabeça. mas chama de novo que ela vem. Ela é incrível. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço de agradeço. coração pela sua Eu que disponibilidade, ter agradeço a aceitado paciência. essa loucura de estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço a paciência de vocês hoje. Chegamos ao fim Minhas do groselhas. primeiro episódio e bora pros próximos. Tchau, pessoal. Isso Fiquem com aí. Deus. Um abraço, gente.